Olá, pessoal! Para quem não me conhece ainda, eu sou a Raíssa Cousani. No vídeo de hoje, eu vou mostrar todos os detalhes e o preenchimento do CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional. Como você deve saber, o CVI é o último passo para você conseguir viajar com o seu pet para Portugal. Todos os demais passos eu tenho um vídeo explicativo que eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo. Antes de iniciar o preenchimento do CVI, você deve ter já todos os documentos que você vai precisar anexar lá, já digitalizados e assinados digitalmente. A assinatura digital é feita pelo Gov. Se você precisar, eu tenho um vídeo de como faz essa assinatura também. Eu vou deixar o link desse vídeo também aqui na descrição. Os documentos que você precisa já ter digitalizado e assinado é a carteira de vacinação do pet, a capa, onde mostra todos os dados do animal e os seus dados, e a página onde constam as vacinas. Também precisa do certificado do microchip, o resultado da sorologia e vai pedir também um comprovante da viagem, que pode ser a sua passagem mesmo. Então, vamos começar o preenchimento do CVI. Eu vou gravar minha tela para vocês conseguirem ver detalhadamente todos os campos. Vamos entrar no site do gov.br. Entrar com a nossa conta. Você vai colocar o seu CPF. E a sua senha. Aqui vamos procurar por CVI. Ele vai aparecer aqui, solicitar certificado veterinário internacional para viajar com seu cão ou gato. Vamos descer e achar a opção do CVI União Europeia. Aqui já tem o botão de iniciar o CVI. Dando o iniciar aqui, ele já vai iniciar o preenchimento do CVI. Inicialmente, temos a introdução, onde constam as instruções e as exigências. É muito importante ler com atenção tudo, para lhe ajudar a entender o processo todo. Depois de todas essas informações aqui, ele tem o início do preenchimento. Então, vamos lá. Primeira coisa, selecione abaixo a modalidade do CVI. A viagem possui, nesse caso, destino final na União Europeia. Então, é A. Próximo. Selecione abaixo a característica do CVI. Nesse caso, o solicitante viaja com menos de 5 animais, independentemente se na cabine ou porão. Então, é A também. Aqui é o responsável pelo animal. Se for você que vai viajar com ele, você vai colocar a primeira opção. Se for alguém conhecido, um parente, um amigo que vai trazer ou levar o seu pet no avião, você vai colocar essa segunda opção. A única coisa que vai mudar nessa segunda opção é que aqui embaixo você vai precisar anexar a autorização para essa pessoa. Você baixa o modelinho aqui da autorização, preenche, assina digitalmente e vai anexar aqui. No caso de ser você coloca aqui tono. País de entrada na União Europeia, Portugal. E aqui a data provável do embarque é a data do seu voo. Você vai precisar cumprir a regrinha ali dos 9 dias antes da viagem. Hoje é dia 10, como o voo é no dia 19, eu já consigo fazer. Se o voo fosse no dia 20, ele já ia dar uma mensagem aqui. Data de embarque deve ser no máximo 9 dias após a data atual. Ele conta 9 dias a partir de amanhã. E aqui você vai colocar os dados do animal.
A raça, se ele for vira-lata SRD, você vai ter que pesquisar por S.R. Aqui, SRD. O sexo. Cor da pelagem em inglês. A data de nascimento. Sistema de identificação, que é o microchip, e a numeração do microchip. O comprovante de identificação, que é o certificado do microchip, que ele já tem que estar assinado. Aqui a data de identificação ou leitura do microchip. No certificado do microchip tem a data lá informada. E aqui nesse campo, observações sobre o animal. Não é obrigatório, só se você tiver alguma coisa a complementar, senão não precisa pôr nada. Quantos animais vão? Nome do responsável pelo envio, nesse caso sou eu. O seu CEP. Endereço ele puxa certo, o número você coloca. Código da área, que é o 55, e o seu telefone. Aqui o seu e-mail. Aqui o responsável pelo recebimento será o mesmo do responsável pelo envio. Então, ele já puxa alguns dados. Endereço completo no destino final é onde você vai ficar em Portugal. E aqui ele pede alguns dados sobre a viagem. País de trânsito. Aqui ele especifica, caso faça conexão ou escala em algum país, outro que não seja pertencente à União Europeia. Então, se você vai do Brasil, com escala às vezes em São Paulo, mas vai direto para o seu destino final, Portugal, então você não precisa colocar nada aqui. Apenas se você tiver escala na Colômbia, por exemplo, aí precisaria colocar o seu aeroporto de embarque. E aqui ele pede o comprovante da viagem, você precisa anexar. É a sua passagem. Aqui você coloca uma descrição. E dá um adicionar dados na tela. Pronto, ele já ficou aqui. Aqui ele pede os dados da sorologia. Data da coleta da amostra. Isso também tem o resultado da sorologia, a data da coleta para a amostra. E aqui você precisa anexar o laudo da sorologia. É assinada também, tá? Aqui a carteirinha de vacinação, você vai precisar anexar. Já assinada. Adicione os dados na tela. E aqui as informações das vacinas aplicadas. Você precisa colocar o histórico de todas as vacinas antirrábicas que o seu pet tiver, da mais antiga para a mais recente. Eu vou só fazer a demonstração da última, da minha cachorra, só para vocês entenderem. Aqui eu tenho a carteirinha de vacinação dela. Essa daqui foi a última. Então, aqui pede nome da vacina. Essa Nobivac. O laboratório, ele aparece aqui bem pequenininho. MSD. O lote é aqui,
E a data da aplicação, 27/8. A data do reforço seria 27/8/2023. E adicionar dados na tela. Você precisa ir adicionando uma a uma do histórico das vacinas do seu pet. Aqui tem mais um campo de observações gerais, mas se não tiver nada a pôr, só ir para o próximo. Finalizando a primeira etapa, ele já vem para a segunda página, que é o quê? Ele já gera o atestado de saúde do animal, que você vai precisar imprimir e levar no veterinário para ele fazer o preenchimento. Aqui está o documento em PDF. Você vai baixar ele. E ele vai abrir esse atestado aqui. Os campos que estão em branco, o veterinário vai precisar preencher a caneta azul. Aqui ele fala, precisa ser assinado fisicamente e com caneta de tinta azul. Então, você vai levar no veterinário, ele vai preencher esses dados que faltam. Esses campos que tem esses X aqui, não precisa preencher nada em cima e tá tudo certo. Precisa ser esse atestado gerado aqui, não pode ser nenhum outro que o veterinário disser que tem que ser aquele. Porque aqui, você consegue ver a data da geração, o número de protocolo e de processo. Então, é só imprimir esse atestado, leva para o veterinário vai preencher e carimbar. E depois de você ter o atestado preenchido, carimbado, você vai anexar ele aqui. Como eu estou fazendo uma simulação desse preenchimento, eu não vou ter o atestado preenchido para poder enviar. Mas você vai anexar ele aqui, coloca uma descrição, a data que foi feito o preenchimento desse atestado, o nome do veterinário que atendeu, CRMV e a UF. Aí você vai dar um adicionar dados na tabela. Se tiver alguma informação adicional, você adiciona aqui. Geralmente não tem. E aqui você vai para os termos de ciência e declaração, que você vai precisar selecionar eles para conseguir enviar a solicitação. Enviando a solicitação, ele vai fazer esse percurso. Ele vai ficar em análise. Se tiver algum dado errado ou tiver faltando alguma coisa, alguma informação, ele vai vir descrito para você corrigir os dados. E como é que você vai fazer para consultar qual é o andamento, qual é a fase do atendimento que está? Você vai na página inicial do Gov, procura por CVI, lá no mesmo caminho que você fez para iniciar. Você vai abrir aqui o da União Europeia. E aqui embaixo ele tem etapas para realização. Aí tem aqui, acompanhar o processo. Você vai clicar aqui no link que tem. E aqui ele vai aparecer a solicitação que está em andamento, que é esse aqui. Aí você vai abrir ela em responder. E aqui você vai conseguir ver qual é a fase que ele está. Se ele ainda vai estar em análise ou se veio para corrigir dados. Se tiver alguma informação que ele está pedindo para corrigir, ele vai vir descrito bem certinho o que está com erro e o que você precisa fazer. Se não tiver nenhum erro, ele já vem para a fase de emissão. Você vai abrir aqui e ele vai ter o dossiê para fazer o download. Você fazendo esse download, você vai precisar imprimir ele, porque você vai precisar apresentar esse dossiê no dia da viagem. Esse foi o preenchimento do CVI. Eu espero ter contribuído com alguma informação. Se você ficar com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estarei respondendo. Estou aqui para ajudar no que for possível. Até a próxima!